Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área para mais um vídeo e mais uma aula na nossa série sobre a Bíblia. Eu estou gravando uma série de estudos sobre a Bíblia, nós já temos 4 vídeos anteriores, anatomia da Bíblia, como ler a Bíblia, sinopse da Bíblia e a Bíblia completa em 27 minutos. Estes vídeos estão aqui no meu canal e você pode assistir caso não tenha assistido. A partir de hoje nós vamos começar a aprofundar os nossos conhecimentos sobre a Bíblia, trabalhando os grupos de livros da Bíblia. Então, no vídeo sobre a sinopse que nós apresentamos da Bíblia, eu expliquei para vocês que os livros os livros da Bíblia são divididos em categorias. Nós temos 4 categorias dos livros nos Antigos Testamento e 4 no Novo Testamento. Eu vou começar trabalhando a primeira categoria, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que são os livros que são atribuídos aí à escrita a Moisés. Então, por isso nós vamos chamar esse vídeo de Os Livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Começamos por aí. Vamos nos aprofundar nas principais partes destes 5 primeiros livros da Bíblia. Então, senta aí, pega a sua caneta, começa a anotar, prepare-se para aprender mais sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Ok? Então vamos lá. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente percebe o que a gente pode aprender com a Bíblia. Nós aprendemos arqueologia, ciências, astronomia, geografia, sociologia. Tudo isso está na Bíblia. Então nós temos tudo isso na Bíblia. É impressionante o quanto que a Bíblia é um livro rico. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, que eu citei agora para vocês, eles são conhecidos, esse grupo é conhecido como Pentateuco. E para os judeus, eles chamam de a Torá. Torá quer dizer lei, então porque são os livros das leis de Moisés. Então nós vamos falar sobre esses 5 livros aqui. Conforme nós estudamos, principalmente esses 5 livros, eu quero deixar claro para você que uma coisa que a gente vai ver fortemente ali, mensagem destes 5 grandes livros, é a respeito do caráter de Deus. Nós vemos isso sobre o caráter de Deus no seu relacionamento com o seu povo e na elaboração e no desenvolvimento do seu plano para todos nós. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê ali é que Deus está, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que Deus está sempre presente na história da humanidade. Aliás, naquele momento você vê especificamente no tabernáculo, no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, você vê a presença da luz, aquela coluna de luz que sai da arca, presente o tempo todo no meio do povo de Israel. Então, uma das coisas que nós vamos identificar sempre na Bíblia é que Deus está presente na história da humanidade. Segunda coisa, Deus é um Deus sobrenatural, é um Deus de milagres. Aliás, as leis da natureza todas estão sujeitas a Ele. Nós vamos falar aqui, porque nós vemos lá no livro de Êxodo, por exemplo, o Mar Vermelho se abrindo. A gente vê algumas situações assim que fala assim, cara, é o sobrenatural de Deus. Deus é sobrenatural. Nós aprendemos também nos 5 primeiros livros da Bíblia que Deus é fiel. Ele vai direcionando, vai planejando, vai fazendo com que todos os eventos da história, elas aconteçam de acordo com as suas promessas, para que todas as suas promessas sejam cumpridas. Nós vemos também isso como tudo isso tem a ver com o caráter do nosso Deus. Então Deus presente, Deus sobrenatural, Deus fiel, e Deus ele é santo. E sendo santo, ele tem uma expectativa para o seu povo, que é que todos nós também sejamos santos como ele é santo. E uma última característica que eu quero destacar, que diz respeito ao caráter de Deus é um Deus pessoal. Ele busca relacionamento com a humanidade, e não de uma maneira geral. Ele quer se relacionar comigo e com você de uma maneira pessoal, individual. Ele quer ter um relacionamento íntimo, a ponto de você poder contar com ele cada um dos seus detalhes, detalhes do seu dia, da sua vida, os seus pequenos problemas, os seus maiores problemas. Ele é um Deus pessoal. Muito bem, dito isto, vamos começar a trabalhar em cima dos livros da Bíblia. Antes de eu especificar algumas das histórias mais importantes em cada um dos primeiros 5 livros da Bíblia, eu quero dar uma pincelada geral. Nessa pincelada, vamos primeiro começando por Gênesis. O livro de Gênesis, que quer dizer, a própria palavra Gênesis quer dizer origem. É o começo de tudo mesmo. O mal sobre a terra, tá? A origem de todas as coisas, a criação da humanidade, a criação da terra, a criação dos animais, tudo, a vinda do mal sobre a terra e o plano de
depois que o homem peca, o plano de resgatar a humanidade. É o início do cumprimento desse plano. Tudo isso nós vemos em Gênesis. Criação, queda do homem, dilúvio, Torre de Babel. Em Êxodo, Êxodo quer dizer saída, diz respeito à saída do povo de Israel quando foi escravo do Egito. Isso aconteceu, o Êxodo, o livro de Êxodo, ele acontece, a história ali, 3 séculos depois dos eventos descritos em Gênesis. E a mensagem-chave é: Deus salva o povo da escravidão e providencia para eles um novo caminho de vida. Aí nós vamos para o terceiro livro, que é Levíticos. Basicamente, Levíticos é um manual de santidade, como ser santo, seguindo orientações específicas do nosso Deus. Ali nós temos o que Deus deu direção para Moisés e para o povo, coleção de todas as leis civis e cerimoniais. Um dos propósitos, nós vemos ali em Levíticos, do Senhor, ao estabelecer leis civis e cerimoniais, era que o povo tivesse um modo de ser e viver e agir que mostrasse que eles eram diferentes das outras nações. E a ideia de Deus era que eles pudessem ser um exemplo de como ser obediente e servir e ter como rei o próprio Deus fazia diferença e tornava realmente o povo escolhido de Deus um povo diferenciado de todos os outros povos e outras nações da terra. Nós vemos isso em Levíticos. Em Números, 4º livro da Bíblia, nós vamos ver a peregrinação do povo, tá? Desde o Monte Sinai até a Terra Prometida. E é interessante porque a gente vê que a trajetória, se você olha no mapinha e tudo, né, de onde eles saíram ali, do Monte Sinai até a Terra Prometida, era no máximo uma viagem que duraria 2 semanas. Mas quem já leu a Bíblia, quem conhece a história, sabe que levou 40 anos. E há algumas pessoas chaves aí, personagens chaves que vão aparecer no livro de Números: Moisés, Arão, Josué e Caleb, tá? E nós vemos ali o pacto que Deus faz com Israel. E neste pacto, você vê lá que obediência, Deus fez um pacto. Se o povo fosse obediente, eles teriam bênçãos sem fim. Mas, infelizmente, a desobediência os levaria à miséria em todas as áreas, em todos os sentidos. Nós vemos isso lá em Números. Em Deuteronômio, você tem aí o significado da segunda lei. Você vai entender daqui a pouquinho por que segunda lei, tá? Os 10 mandamentos que nós vemos que Deus entregou, escrito de próprio punho naquelas tábuas de pedra a Moisés no Monte Sinai, novamente você tem a repetição do ensinamento dos 10 mandamentos bem neste momento. Você vê isso em Deuteronômio, ok? Moisés já está idoso, próximo da morte dele, porque o livro termina com a morte dele, e ele faz um discurso, ele começa a trazer ensinamentos para o povo, preparando eles para conquistar a terra prometida, incentivando eles a persistirem neste propósito, e os discursos diziam a respeito de quem nós somos em Deus, quem é o nosso inimigo e como nós iremos ganhar essas batalhas, e o propósito de Deus irá se cumprir e nós vamos conquistar essa promessa que Deus fez a nós. E a despedida de Moisés, porque ele não entra na terra prometida, a Bíblia fala que ele vê de longe a terra prometida, mas ele vem a falecer antes, ok? Vamos a um panorama agora, esmiuçando um pouquinho, falando com mais profundidade a respeito de cada um. E aí eu vou te passar algumas referências, alguns capítulos, e a ideia é que você assista o vídeo e depois vá para a Bíblia conferir. E depois vá para a tua Bíblia e leia tudo o que eu pincelei e trouxe e coloquei alguns aspectos aqui. Você venha ler com detalhes na palavra de Deus. Combinado? Vamos lá para Gênesis. Começando por Gênesis capítulo 1. Nós temos a criação de todas as coisas. Então, só para estruturar, ajudar você a ver isso de uma maneira estruturada, tudo começa o primeiro dia. Deus diz que o mundo foi criado em 7 dias, já falamos sobre isso, tem um detalhe sobre isso que eu quero comunicar com vocês, quero falar com vocês. Mas no primeiro dia Deus criou a luz, né? No segundo dia foi criada a atmosfera e água na terra. No dia 3 foi criada a terra para separar as águas no planeta, e aí foi criado também vegetação. No dia 4 nós temos a criação do sol e da lua. No dia 5 nós temos a criação das criaturas do mar e ar, tá? Todas as criaturas que habitam o ar ou o mar foram criadas no 5º dia. No 6º dia, animais e o homem. Eu disse que o mundo foi criado em 7 dias, porque eu entendo que faz parte do processo de criação
o dia do descanso que Deus estabeleceu para que nós entrássemos também no descanso com ele, ok? Então o sétimo dia é o dia do descanso. Agora, 3 perguntinhas que são, assim, nós precisamos sempre fazer dentro do estudo do livro de Gênesis. Primeiro, quem criou todas as coisas? Gênesis 1:3 diz, Deus criou todas as coisas. Como todas as coisas foram criadas? Como? Essa pergunta nós podemos responder, depois abre lá em Hebreus 11, capítulo 3, anota aí, você vai ver que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Dá para fazer um estudo bem mais aprofundado, assim, tomando como a Bíblia como um todo, porque nós vemos como Jesus estava presente na criação, porque lá em João capítulo 1 fala que Jesus era a palavra, e a palavra estava com Deus desde o início da criação, e todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, a palavra, como é que foi feito? Através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Olha só que profundo isso, tá? Agora, quando tudo isso foi criado? E aí entendamos o seguinte, há várias versões, há várias vertentes, há vários grupos que estabelecem um tanto, faz tantos anos e tal. Dá pra gente entrar nesse assunto, não vou entrar nesse mérito nesta aula de hoje, mas isso é o menos importante para nós. E não é tão claro ainda a data exata da criação. Até porque, se você for ver a palavra dias no hebraico, ela pode tanto representar período de 12 horas, como um período de 24 horas, ou até longos períodos, ou talvez eras. Então, hoje nós podemos identificar, mas não temos uma certeza de, na nossa forma de contar o tempo, quanto tempo exatamente foi o tempo da criação, sendo que o dia poderia ser 12, 24 horas ou períodos maiores, tá? Então há controvérsia sobre isso, mas isso é o menos importante. O importante para nós é saber quem criou, Deus, e como criou, através da palavra de Deus. Vamos lá para Gênesis 2 e 3. O que acontece? Se você vê lá em Gênesis 2, versículo 7, você vai ver que Deus soprou sobre o homem e mulher, o Espírito, que é o que nos dá vida, Nefesh, no hebraico, tá? E nós fomos feitos almas viventes. Então isso nos tornou um ser humano, um ser que tem alma, que tem pensamentos, vontades, emoções, tem o livre-arbítrio, e Deus soprou a própria vida em nós, o Espírito em nós. Então todos nós temos a marca divina, todos nós descendemos de Adão e Eva, nós vemos isso nesse capítulo 2 e 3. Eles viviam, nós vemos no capítulo aí, que eles viviam no Jardim do Éden, que foi o lugar que Deus estabeleceu para eles viverem naquele momento. Porém, eles se rebelaram contra Deus e foram expulsos do jardim. Muitos conhecem essa história. E agora nós vemos Romanos 6,3, Paulo diz assim, o salário do pecado é a morte. Então, a partir do momento em que o pecado, o vírus do pecado entrou em Adão e Eva, a partir de agora eles irão morrer fisicamente e correm o risco de morrer também espiritualmente. Porém, Deus tem um plano para que não haja morte espiritual, para que o homem não fique para sempre afastado de Deus. E inicia-se aqui um plano, o plano de Deus para salvar a humanidade da morte espiritual. Vamos avançar. Lá para Gênesis, a partir do capítulo 6, entre 6 e 9, 6, 7, 8 e 9, nós vemos o efeito do pecado na raça humana. A perversão toma conta da humanidade. E nós vemos o início de tudo isso quando Caim mata Abel, os filhos de Adão e Eva, quando o irmão mata o outro irmão, primeiro assassinato da história, e aí você vai ver que a humanidade se perde na perversão do pecado, o vírus toma conta, o vírus do pecado toma conta. Todos nós fomos contaminados pelo vírus do pecado de Adão. Porém, entenda o seguinte, eu falo assim, mas então isso é injusto. Não, porque nós não somos inocentes. Romanos 3,23 diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, independente de nós termos em nós o vírus do pecado, em virtude do pecado de Adão, nós temos culpa no cartório. Nós não somos inocentes. Nós pecamos. A Bíblia fala que aquele que diz que não peca, ou que nunca pecou, é mentiroso. Então ele já está pecando porque está mentindo. Então, todos carecemos da glória do Senhor. Nós vemos isso, depois você pode ler também sobre o plano redentor de Cristo em Romanos capítulo 5, versículo 8, ok? Vai anotando aí as referências. Tamanha foi a perversão da humanidade naquele período, que Deus teve que conversar com Noé e decidiu que ele ia acabar com a humanidade, e naquele período Noé era o remanescente. Noé e a sua família eram os únicos justos naquele período da humanidade, aqueles únicos que estavam se preservando e sendo fiéis e lutando contra o pecado.
A Bíblia fala em Gênesis 6, versículo 9, que Noé era justo e íntegro. Então ele manda Noé construir a arca, a sua família e um par de cada animal existente até então, né? Foi colocado dentro da arca, choveu por 40 dias, a terra inteira foi inundada, não é só com chuva, a Bíblia fala que a água de baixo também veio, então a água de cima, a água de baixo, a terra foi inundada, a humanidade morreu, com exceção da família de Noé e dos animais que estavam na arca, e depois que a terra, né, depois que para de chover e finalmente a água desce, e eles podem descer da arca e recomeçar novamente, Deus promete naquele momento que nunca mais vai destruir a terra e coloca um sinal nos céus como um sinal da sua aliança, o arco-íris. E agora, bora repovoar a terra, isso é uma função que foi designada agora à família de Noé, ok? Que tinha 3 filhos, suas esposas, enfim. Vamos para Gênesis 11. Em Gênesis 11, nós vemos ali um povo orgulhoso de suas realizações, se enchem de orgulho, se acham o máximo, ignoram que Deus existe, a própria existência de Deus. E aí, todos eles falavam a mesma língua, eles decidem criar uma grande torre que vai chegar até os céus. E aí fala assim, eles queriam chegar a Deus? Nada! Eles queriam uma torre para exaltar o que eles eram, era uma homenagem a si mesmos. E aí o que Deus faz, vendo isso acontecer? Deus divide as línguas, então é nesse momento que cada um começa a falar numa língua diferente, e justamente por isso os povos se dispersam e eles começam a ir para regiões diferentes da terra, e eles começaram a se ajustar, se colocar, se organizar de acordo com aqueles que falavam a mesma língua, porque todo mundo começou a falar línguas diferentes, e aqueles que conseguiam se entender se uniram e começaram a ir povoar outras regiões. Vemos isso em Gênesis 11. De 11 aí até o Gênesis capítulo 25, nós temos aí um período que se inicia em 2100 a.C. E aí nós vemos o começo da história de Abraão. Abraão, um homem justo, escolhido para dar início a um grande plano de salvar o mundo. Deus queria um povo escolhido para quê, Fernando? Para receber as suas leis, para ser exemplo para as nações, para ser linhagem do Salvador prometido. Esses 3 aspectos são bastante importantes. E aí ele decide criar um povo para si a partir de Abrão, que foi escolhido com esse propósito. E aí nós temos o pacto abrâmico, que os estudiosos chamam de pacto abrâmico, que é, primeira promessa feita a Abraão, ele seria o pai de uma grande nação. Você pode ler lá em Gênesis 15, versículo 5, ele fala assim para Abraão, olha, conta as estrelas do céu e tal, esse é o tamanho da sua geração, da sua descendência, não vai dar nem para contar. Em Gênesis 17, versículo 2, fala que Deus multiplicará a descendência de Abraão. O segundo ponto do pacto abrâmico é que Deus daria uma pátria para esse povo, que seria Canaã. Nós vemos essa promessa em Gênesis 17, versículo 8. E também que a partir da descendência de Abraão viria alguém que seria o Salvador da humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, versículo 3. E aí, ele, entrando já, passando, aí você vai ler com detalhe a história, ele lá com seus 100 anos, olha só mais um milagre de Deus, com 100 anos e Sara com 90, nasce Isaac, seu filho, o filho da promessa. Depois Isaac cresce, se casa e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, apesar de ter sido meio trambiqueiro no passado, Deus o escolhe, ele recebe a bênção paterna, ele se redime diante do Senhor e Deus escolhe Jacó para ter 12 filhos que se tornam os representantes das 12 tribos de Israel. E Deus repete todas as promessas que fez a Abraão, seu avô, repete para ele. Por isso que é comum nós ouvirmos na Bíblia alguém falando assim, o meu Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus repetiu todas as suas promessas para Jacó. Vamos lá para Gênesis 37. De 37 até o capítulo 50, nós temos José. José, um dos filhos de Jacó, o filho de número 11 de Jacó. A Bíblia fala que ele foi mais temente a Deus do que os seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Na verdade, os irmãos intentaram, tinham inveja dele, intentaram matá-lo, mas aí acabaram decidindo não matar, venderam ele como escravo, ele foi levado ao Egito. Ele tinha o dom de interpretar sonhos. Então, numa determinada situação, Faraó tem sonhos, pesadelos e precisa de alguém para interpretar e ninguém interpreta. Alguém lembra dele, ele é levado até a presença de Faraó, interpreta sonhos
e aí o faraó faz dele, dá a ele um alto posto no governo, ele ajuda a planejar com a direção de Deus uma forma de lidar com a fome que viria sobre a terra e que Deus revela através de um sonho, tá? E aí, a partir daí, é interessante porque quando chega o período da fome, o Egito se preparou para isso conforme direção de Deus e o governo de José, e aí a família dele vem todinha para o Egito. Entenda que Abraão e a família toda de Abraão, a descendência de Abraão, ali em Jacó e seus filhos e todos aqueles que nasceram a partir desta linhagem, todos ali viviam em Canaã, na terra prometida. Mas naquele momento, por causa da fome, todos vêm para o Egito e passam a morar ali. E apesar de grandes lutas que eles enfrentam, nós vemos em Gênesis capítulo 50, 19 e 20, que Deus, ele mesmo com todo o mal, Deus faz do mal, Deus é especialista em tornar mal em bem. Vamos para a sequência, nós vamos agora para Moisés, a história de Moisés em Êxodo. Quando termina o Gênesis, nós temos José morrendo, a família se multiplica. José tinha um alto posto no governo no Egito, era braço direito de Faraó. A família dele se multiplica absurdamente vivendo ali no Egito. E depois de 400 anos, eles já são mais de 1 milhão de pessoas. Eles cresceram muito rápido, Deus os abençoava. E os egípcios, eles tinham medo de ser dominados. Quer dizer, o povo ali ele era tão forte, tão abençoado e cresceu tanto, eles tinham medo de serem dominados por eles, então fizeram deles escravos. E a partir daí eles começaram, para tentar conter o crescimento do povo israelita, eles mandam, num determinado momento, o faraó manda matar todos os meninos homens, todos os nascidos homens, durante um período de tempo. E é bem nesse tempo que nasce Moisés. E aí nós vemos lá, os hebreus são descendentes de Abraão, eles estão escravos e eles começam a clamar por livramento, que Deus os livre dessa condição de escravidão por parte dos egípcios, e Deus tem um plano, que é fazer com que Moisés se torne este libertador. Então Moisés, bebezinho, neste período em que o faraó mandou matar os bebês, a família de Moisés tem uma ideia, eles colocam Moisés dentro de um cesto, colocam o cesto bem pavimentado e tal, para não entrar água, né? Boiando no rio Nilo, e eles vão acompanhando de longe a irmã, né, de Moisés. O cestinho chega até onde a filha do faraó costuma ficar, tomando banho e tal. A filha do faraó encontra o bebê, se apaixona, acha ele lindo e decide adotar este bebê para si. Miriam, que está ali por perto, chega e fala, olha uma criança e tal, e oferece a mãe dela, que é a própria mãe de Moisés, para ser ama de leite, e a filha do faraó aceita. Então a própria mãe de Moisés amamenta ele, mas nesse momento Moisés se torna protegido, adotado, filho da filha de Faraó, ok? Então nós vemos essa história em Êxodo 2, versículos de 1 a 10, você vai ver sobre isso. A partir do capítulo 2, a partir do versículo 11 até capítulo 4, versículo 17, nós vemos já Moisés jovem. Ele mata um egípcio que estava surrando um hebreu. Então veja só, ele foi criado por Faraó, é um príncipe do Egito. Mas ele sabe da sua origem, ele sabe que ele é um hebreu. E quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele acaba tomando as dores, vai lá e acaba matando esse egípcio. E aí ele fica com medo de ser punido. Tanto os hebreus ainda estranham, porque sabem que ele é filho de Faraó, e não o aceitam, não o recebem como um patriota, alguém que é da mesma linhagem também, da mesma descendência, da mesma nacionalidade, meio que repelem ele. Ele tem medo de agora, por ter matado um egípcio, ser punido pelos próprios egípcios ou pelo próprio faraó, e ele acaba fugindo para o deserto e vai ser ali pastor de ovelhas. E aí, depois de 40 anos que ele passa ali sendo pastor de ovelhas, ele, numa ida a um deserto, a um trecho do deserto, ele encontra uma sarça ardendo, e essa sarça, apesar de arder e pegar toda, ela está toda pegando fogo, ela não se queima. Tem fogo, mas não queima. E aí Deus fala com Moisés e lhe dá uma missão. A partir de agora, Moisés, você vai ser o libertador do povo hebreu no Egito. Vai para o Egito que eu vou ser contigo e você vai ser o meu porta-voz ali, você vai tirar o povo da escravidão, vai libertar o povo da escravidão do Egito através das minhas mãos. Êxodo capítulo 5 até o capítulo 11, versículo 10, você vai ver
Moisés indo diante de Faraó, pedindo um termo que ficou muito conhecido, deixe o meu povo ir, let my people go, deixe o meu povo. É uma das expressões de Moisés todas as vezes que ele vai até o Faraó. Deus mandou eu vir aqui e pedir que você deixe ir embora o meu povo e liberte o povo. Só que Faraó, o coração dele endurecido, ele não. E aí várias pragas vão sendo lançadas. Nesse período Deus vai dando direção e fala assim, olha, fala para ele que se ele não libertar vai vir uma praga. E aí vem uma praga. Foram 10 pragas no total, até que na última praga todos os primogênitos dos egípcios foram mortos, inclusive o primogênito de Faraó. E aí, nesse caso, foi aí que o coração aí com medo, inclusive, de Deus e de tudo isso, e muito triste por ter perdido o seu filho, o povo do Egito já agora estava morrendo de medo dos hebreus e queria mais que eles fossem embora mesmo. Então, finalmente, o faraó liberta eles e fala, pode ir, vai todo mundo embora. E os egípcios, nesse momento, eles estão tão felizes que o povo está indo embora e que eles não vão mais sofrer com aquelas pragas e com todo aquele mal que veio sobre eles, que eles enchem o povo hebreu, falam assim, vai embora, mas antes de ir embora, deixa eu dar ouro, prata, presentes, colares, brincos, animais. O povo saiu de lá abastecido e rico, cheio de riquezas que os próprios egípcios deram a eles nesse momento da libertação. Nós vemos lá em Êxodo 12, de 12 aí depois 12 versículo 37 até 18 versículo 27, nós vemos Deus conduzindo o povo no deserto. O povo ali já eram mais de 2 milhões de pessoas. E a Bíblia fala que Deus foi direcionando, conduzindo eles. Durante o dia havia uma nuvem que ia levando eles na direção que eles deveriam ir e protegendo eles do sol. E havia uma coluna de fogo à noite para direcioná-los, para fazer uma luz, para protegê-los. E durante todo esse período que eles passaram no deserto, eles tinham essa nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Em Êxodo 14, versículo 13 e 14... eles estão naquele negócio que eles saíram, foram libertos, mas num determinado momento o faraó falou, não devia ter deixado eles ir embora, vamos persegui-los. E aí nisso, eles tinham feito um caminho e foram parar diante do Mar Vermelho. É uma história que muitos de vocês já conhecem, talvez já tenha visto o filme 10 Mandamentos, já tenha visto o desenho O Príncipe do Egito, então você conhece essa história. Diante do Mar Vermelho o povo começa, meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? E Deus dá uma palavra para Moisés e diz para o povo, manda eles ficarem quietos, aquietai-vos, fiquem tranquilos, eu sou Deus e eu vou operar o meu milagre aqui. Naquele momento, Moisés estende o cajado dele para o mar e o mar se abre em duas partes e eles atravessam o Mar Vermelho em terra seca. E quando finalmente o exército de Faraó chega até ali, começa a entrar no mar, o povo já tinha passado, o mar se fecha e todos morrem afogados. Durante esse período que eles ficaram ali, Fernando, eles foram alimentados, eles passaram 40 anos no deserto, não faltou pão, o maná que Deus dava todos os dias, Deus deu carne quando eles precisaram, pediram e reclamaram, e Senhor, a gente não tem carne, deu carne para eles, água eles tinham, e ainda assim, apesar de tudo que eles precisavam, o Senhor dava de forma milagrosa, o povo ainda era muito reclamão, vivia murmurando. Só uma curiosidade para vocês, as pragas do Egito, eu mesmo, estudando sobre isso, falei, meu Deus, que coisa tremenda. Por que as pragas foram? Por que Deus escolheu cada uma das pragas ali? O povo do Egito, eles tinham muitos deuses. E aí, Deus foi confrontando. O propósito de Deus a enviar as pragas era mostrar para todos, inclusive para o povo do Egito, que ele era o único Deus verdadeiro. E ele era maior do que todos os deuses do Egito. Então, nós temos ali, por exemplo, na primeira praga, o rio Nilo foi transformado em sangue. A água virou sangue. Olha que interessante. Para eles, para os egípcios, o rio Nilo era um deus. Eles cultuavam e tal. Quando se transformou em sangue, falaram assim, quem tem mais poder? O deus Nilo ou o próprio Deus? Então foi uma das formas de Deus mostrar, eu sou o Deus poderoso, verdadeiro, o único, mais poderoso que todos os seus deuses. Teve uma praga que as rãs invadiram, uma grande enxurrada de rãs invadiu o Egito. É interessante porque a rã era uma honraria divina, eles consideravam uma honraria divina, tinha um caráter de divindade também. De novo, Deus mostrando que todas as divindades se reportam a ele. O gado era objeto de adoração, e aí você teve ali a morte dos gados do povo do Egito também. O sol, nós tivemos uma praga que tudo ficou em completa escuridão, e até o sol se torna em escuridão diante do poder de Deus. O sol para os egípcios também era uma divindade.
Deus mostrando o seu poderio. Então, quando chegou na última praga e os primogênitos foram mortos, inclusive o primogênito de Faraó, que também era considerado divino, era considerado alguém que tinha um contato íntimo com o céu, morreu. O poder de Deus, o poder de Deus. Moisés, através das pragas que foram liberadas ali, provou que só há um Deus verdadeiro. Em Êxodo 19, versículo 14 até capítulo 24, 18, após 3 meses de peregrinação, chegamos lá ao Monte Sinai, a base do Monte Sinai. Moisés sobe ao monte, o povo fica esperando lá embaixo, e Deus entrega a ele os 10 mandamentos. E nós temos aí o pacto mosaico. Assim como nós vimos lá o pacto abrâmico, nós temos aqui o pacto mosaico, que era obedecer vai levar à bênção, mas a desobediência implicará em castigo de Deus, ok? Estabelece aí o pacto mosaico. Os mandamentos eram 10, para quem não lembra, nós tínhamos aí os 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, tem ali, não farás imagens de escultura e as cultuarás, não levarás o nome de Deus, não tomarás o nome de Deus em vão, vocês respeitarão o dia do descanso, sábado, honrará pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás o próximo, não terás inveja e cobiçarás o próximo. Os 10 mandamentos escritos em tábua foram entregues. E nós vemos isto no Novo Testamento, uma espécie de resumo com os mandamentos do Novo Testamento, dizendo, basicamente vocês não farão nada disso se vocês amarem a Deus com coração, alma, entendimento e força totalmente, e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso, e isso quando você ama a Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, você respeita todas essas leis dos 10 mandamentos, que indicam ali a lei mosaica, ok? Êxodo 19, 1 até 40, versículo 38, e já entrando no livro de Levíticos, nós temos Moisés ensinando o povo na base do Sinai, na base do Monte Sinai, o propósito de Israel ser uma nação santa de Deus. Ali Moisés dá instruções sobre, que Deus passou a ele, ele passa ao povo, como construir o tabernáculo, que seria uma tenda temporária, aonde ficaria a Arca da Aliança, a presença de Deus, até que o povo de Israel pudesse construir um templo em definitivo na cidade de Jerusalém. Então todas essas instruções são passadas ali a Moisés e Moisés transmite ao povo. O povo promete obedecer a Deus. Eles fazem um acordo, falam assim, Deus, ok, essas são suas leis, essas são as diretrizes, nós vamos te obedecer. Deus entrega regras ao povo sobre como ter uma vida diária de adoração a Deus e como conviver entre eles e viver bem. Aí você tem, dentro dessas regras, 3 pontos importantes. Tanto regras específicas quanto a conduta civil e criminal. Então, como eles deveriam viver como uma nação, leis como as nossas leis, como nós temos leis no Brasil, em qualquer nação do mundo, foram entregues ali preceitos específicos que diziam respeito a como o povo poderia viver de forma saudável e viver em segurança. Inclusive, muitas das leis, o objetivo é especificamente uma dieta específica que eles deveriam ter para evitar germes, doenças e que o povo não ficasse doente. Nós temos ali cerimônias e rituais que era um outro aspecto também desse ensinamento que Moisés passou para o povo. Várias das regras que foram entregues ao povo diziam respeito a como deveriam ser feitos os sacrifícios a Deus, como deveriam ser entregues ofertas ao Senhor, de que maneira, de qual forma, qual procedimento, e a respeito de festas que o povo deveria fazer, comemorar, com objetivos específicos, atribuindo toda a glória, toda a honra a Deus. Então, festas com propósitos específicos também foram estabelecidas neste período, ali nesse trecho de Êxodo até Levítico. Neste momento, nós temos também a tribo de Levi. Das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi é escolhida para cuidar do tabernáculo, tá? Então, eles se tornam responsáveis por isso. Arão é escolhido como sumo sacerdote, ou seja, aquele que, segundo a lei, uma vez por ano, se apresentaria no Santo dos Santos, oferecendo sacrifício ao Senhor pelo pecado do povo, e a gente sabe que ele representa nesse momento Jesus. Jesus, a Bíblia diz que seria no futuro o sumo sacerdote definitivo. Então vamos lá para Números, capítulos 13 e 14.
As nações pagãs que existiam naquele momento, elas ocuparam a terra de Canaã, a terra prometida, enquanto Israel estava como escravo no Egito. E nesse momento, o povo ali está se preparando, todos estão se preparando para conquistar, invadir a terra prometida, estão analisando. Então o que Moisés faz? Envia 12 espias para investigar a terra. E o que acontece? Eles voltam com boas e más notícias. 10 dos espias voltam com péssimas notícias. Não tem como, vamos cancelar a missão, está tudo acabado, não tem jeito, vamos deixar para lá, ou então vamos nos preparar melhor porque nesse momento é impossível. Há gigantes na terra, são seres desprezíveis e nós não temos condições de conquistar, não vamos conseguir. Porém, 2 espias destes 12 que foram enviados voltaram com boas notícias. Vai dar certo, nós confiamos em Deus, se Deus falou que é para ir, nós devemos ir porque Ele vai nos dar a vitória. E a terra é incrível, a terra tem tudo que a gente precisa. É uma terra, a gente vê na Bíblia essa expressão, é uma terra que mana leite e mel. Ou seja, o que significa? É uma terra excelente para a gente viver, vai nos fornecer os recursos que nós precisamos, enfim. Tá? Então 10 espias pediram para cancelar a missão e só 2 deles, Josué e Caleb, confiaram realmente em Deus. O que aconteceu? Como você vai ver em toda a história do povo de Israel daí para frente, eles acreditaram na maioria e a maioria foi com a maioria. Então, assim, Maria vai com as outras, é a expressão. Então eles ficaram, não, se 10 deles falaram que não vamos. Então, como o povo ficou do lado dos 10 espias, né, não vai dar certo, não vamos invadir, o que aconteceu? Pela ingratidão e pela falta de fé do povo, você já conhece a história, ou muitos de vocês já conhecem. Por 40 anos, o povo ficou vagando, girando no deserto, antes de poder entrar na Terra Prometida. Até quando, Fernando? Até que todos com mais de 21 anos morressem, com exceção de Josué e Caleb, que confiaram em Deus e tinham certeza da vitória e não se deixaram abalar pelas más notícias, ok? Ou por aqueles aspectos negativos. Eles confiaram na palavra de Deus. Deus foi fiel, supriu todas as necessidades. Olha, apesar de tudo isso, apesar da ingratidão do povo, apesar da reclamação do povo, apesar desse coração, sabe? Depois de ver tantos milagres de Deus acontecendo, Deus foi fiel o tempo inteiro, no tempo que eles estiveram no deserto. Supriu todas as necessidades, nós já tocamos nesse ponto aqui, além de alimentação, carne, água. A Bíblia fala que até as vestimentas não se desgastavam, permaneciam, não envelheciam, nem os sapatos, as sandálias dos pés deles se mantinham. Então, no milagre, Deus foi fiel e abençoou o povo. Vamos para Deuteronômio, o último livro aqui, tá? Deuteronômio é aquele livro que foi escrito por Moisés antes de Moisés morrer. Uma série de sermões, lembrando de todas as promessas de Deus, né? Na verdade, Moisés estava preparando o povo. Nós poderíamos, se pudéssemos dar um outro nome para o livro de Deuteronômio, poderia ser Lições do Deserto. Então, Moisés estava preparando o povo com lições, com sermões, para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Deus abriu o mar. E é interessante porque Deus havia aberto. É interessante você notar essa questão das águas que se abrem neste período. O início do Êxodo, nós vemos o povo de Israel saindo do Egito depois de 400 anos como escravos, e Deus abre o Mar Vermelho para que eles passem em seco e avancem em direção à Terra Prometida. Nós estamos prestes a ver algo maravilhoso semelhante acontecer, porque quando o povo vai em direção à Terra Prometida, já neste período agora próximo, Deus vai abrir novamente as águas, mas agora as águas do Rio Jordão, para que o povo passe em terra seca em direção à Terra Prometida, para conquistar a Terra Prometida. Para encerrarmos este vídeo, eu quero falar com vocês a respeito das metáforas que nós temos ali, que são símbolo do que veio a acontecer depois no Novo Testamento. Então, por exemplo, nós vemos na história lá de Abraão, que quando Abraão, de forma milagrosa, vem a ter Isaque como filho, aos 90 anos, Sara gera Isaque, num determinado momento,
Deus chega para Abraão e fala: eu quero que você sacrifique o seu filho. É uma história conhecida da Bíblia. E nós vemos que quando ele, de forma fiel e acreditando que Deus, se fosse, era o único filho dele, mas se Deus matasse Isaac, ele tinha convicção de que ou Deus iria ressuscitá-lo, ou Deus daria outro filho, porque Deus havia prometido a ele que ele teria, dos filhos dele, nasceria uma grande nação. Então, ele foi lá e confiou: beleza, se Deus está pedindo para eu sacrificar, vou sacrificar. Porém, quando ele estava lá preparando tudo para o sacrifício, Deus mandou um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. O que isso representa? Nós vemos o símbolo disso, isso é o próprio Jesus, o cordeiro representando Jesus morrendo em nosso lugar. Era para nós sermos sacrificados, mas o cordeiro, Deus dá o cordeiro para que o cordeiro morra no lugar da humanidade, no lugar de Isaac. Mais uma metáfora, José. José, se você não conhece, vai lá na Bíblia, você vai conhecer a história. José passou por um grande período de sofrimento. Ele precisou sair da casa do pai, ser vendido por seus irmãos, foi vendido como escravo, passou tempo na prisão, foi injustiçado, foi esquecido na prisão, sofreu para cumprir um propósito: salvar a nação de Israel. Se você pensar, isso também é metáfora, porque Jesus, no Novo Testamento, nós vemos que Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, vem para esta terra para sofrer e morrer para nos salvar dos nossos pecados, nos salvar da morte e do pecado. Então vemos mais uma metáfora do Antigo Testamento linkada com algo que iria acontecer no Novo Testamento. E por último, Moisés. Moisés conduziu Israel libertando-os, libertando o povo da escravidão. E Jesus aqui veio para nos livrar da escravidão do pecado. Olha que coisa incrível. É a coisa mais incrível do mundo como a Bíblia se complementa, como o Antigo Testamento se linka com o Novo Testamento, como as promessas de Deus, elas se encaixam perfeitamente e todas estão sendo cumpridas, ou já foram cumpridas, ou serão cumpridas. Isso é maravilhoso. Eu encerro a aula de hoje dando a vocês, dizendo algo que eu achei fantástico. Em se conhecendo os livros de Moisés, temos aqui um estudioso da palavra de Deus chamado Dwight L. Moody. E eu vou ler uma frase dele que se chama O Ninguém de Deus. Olha que coisa incrível. Moisés, ele diz, Moisés passou 40 anos achando que era alguém. 40 anos aprendendo que não era ninguém. E 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com o ninguém. Fique com essa mensagem, não perca os próximos episódios, as nossas próximas aulas. Nós falamos nesta aula sobre os livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre os livros de generais, juízes e reis. Fique atento, se você quer conhecer mais a palavra de Deus, não perca nenhum dos nossos estudos, nenhuma das nossas aulas e mais. Se você sabe de outras pessoas que querem aprender sobre isso também, indique, divulgue, compartilhe este vídeo, ok? Um beijo no coração, Deus abençoe a tua vida. Estou à disposição, se tiver alguma dúvida, me manda mensagem nos comentários ou em qualquer uma das minhas redes sociais ou no WhatsApp. Deus te abençoe, até a próxima aula.